Olá para você! Antes de começar a relatar o conto, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Toda essa interação faz o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e lhe indicará mais vídeos quando forem postados. Tenho pesadelos que me acordam no meio da madrugada. Sempre acordo banhado em suor e com a sensação que nunca foi só um pesadelo. Já passei por diversos psicólogos e, apesar de saber que adquiri esse trauma na infância, não consigo superar. Quando eu tinha 6 anos, meus pais visitavam meu avô, que estava em um asilo, e me levavam junto. Eu não queria ir, mas eles alegavam que não tinha ninguém para ficar comigo. Então, eu era obrigado a ir com eles. A visita, no início, era uma vez por mês, depois foram sendo mais esporádicas, até que não demorou muito e meu avô faleceu, e eu nunca mais precisei entrar naquele lugar. Lembro do primeiro dia que entrei naquele asilo, minha mãe me puxando pelo braço. Um corredor longo, onde todas as portas dos quartos ficavam abertas. Nós íamos por aquele corredor e eu ia olhando para o interior dos quartos. Eu via pessoas que eram a pura imagem assustadora e inevitável da decadência física. Pior ainda era o que os funcionários do asilo faziam, ou melhor, não faziam, que era dar dignidade para aqueles seres humanos no final de suas vidas. Meu avô recebia um tratamento melhorado, porque meu pai pagava, o que não era privilégio para a maioria daqueles velhinhos abandonados pela família para morrerem de diarreia, desnutrição e sabe-se mais de quais doenças. Quando estávamos no quarto do meu avô, que só ficava olhando para o teto e não reconhecia mais ninguém, eu olhei para uma velha que estava acamada no quarto de frente ao quarto do meu avô. Essa velha também só ficava olhando para o teto. E o que me chamou a atenção foi o cheiro ruim que vinha do quarto dela. Eu não entendia por que tinha aquele cheiro ruim, e mesmo com náuseas, fui me aproximando da cama dela. Até hoje, não sei por que fiz aquilo, mas era como se estivesse hipnotizado. Naquela mesma noite, acordei chorando no meio da madrugada. Meus pais me colocaram para dormir com eles, o que dali em diante viria a se repetir dezenas de vezes. Outra visita a meu avô. Novamente aquele corredor, eu olhando para o interior dos quartos, e cada quarto era um som diferente, mas todos os sons eram a mesma mensagem: dor, tristeza, lamento, quem sabe até pedidos de morte. No quarto do meu avô, a mesma cena, ele olhando para o teto sem reconhecer ninguém, e eu olhei para o quarto da frente, o quarto da velha. Eu havia esquecido daquela velha, mas estava como que hipnotizado novamente. Saí do quarto do meu avô e entrei no quarto dela. Lembrei do ocorrido. Ela usava fraldas e cheirava mal. Agora ela estava totalmente coberta por um lençol que era para ser branco, mas estava amarelado. Olhei para ela, para o lado direito do seu rosto, o lado que eu conseguia ver.
Ainda estava olhando para o teto, mastigava a própria boca murcha. Seu cabelo era desgrenhado e branco como algodão. A pele muito pálida e com manchas senis. Eu consigo me lembrar de cada detalhe, de tudo que envolveu aquela velha. Lógico que na época eu não sabia nem dar nomes a esses detalhes. De volta o puxão no braço, seguido de repreensão, e fomos embora. Não sei precisar sobre a frequência dos meus pesadelos enquanto íamos ao asilo, mas lembro dos choros na madrugada e ir para a cama dos meus pais. Outra vez que fomos ao asilo, minha mãe fechou a porta do quarto do meu avô para eu não sair. E eu lembro que na minha mente eu queria ir ver a velha. Algo nela me intrigava. Como podia um adulto usar fraldas, ser tão magra como um esqueleto e tão branca como as folhas do meu caderno? Só vi a velha de relance quando chegamos e quando fomos embora. Desta vez que fomos no asilo, minha mãe não fechou a porta do quarto do meu avô. E eu, hipnotizado, fui para o quarto da velha. Ela estava murmurando, ela estava me chamando. Ouvi ela sussurrar o meu nome. Fiquei olhando para ela, para o lado direito do seu rosto. Ela chamava meu nome e falava algo que eu não entendia. Eu dizia para ela, na minha inocência de 6 anos, o quê? Não estou entendendo. Fale mais alto. Então, ela virou para mim. Ela olhou para mim. Seus olhos eram brancos. Ela não tinha o lado esquerdo do rosto. Ela falou algo para mim e eu não me lembro, pois no exato momento dei um grito. Meus pais me pegaram e fomos embora. Eles me levaram para tomar um sorvete para eu me acalmar. As outras vezes que fomos ver meu avô, meu pai ficava comigo no colo o tempo todo e minha mãe ia na frente para fechar a porta do quarto daquela velha. E foi assim até que meu avô faleceu. Os psicólogos me explicaram que aquela senhora tinha uma doença na face e era cega, explicando o que eu vi. Quanto aos murmúrios dela, era tão somente sons inteligíveis e que eu imaginei chamar meu nome e ela olhar para mim, somente reflexo. Sim, tudo faz sentido. Conforme fui crescendo, fui lembrando dos pesadelos que são sempre os mesmos. Estou no corredor daquele asilo, tudo é penumbra e névoa. Passo nas portas abertas e lá dentro existem braços que saem dos colchões, do teto, das paredes, do chão e murmúrios de socorro. Ao longe, vejo a porta do quarto da velha. Não quero ir até lá, mas vou. Quando entro no quarto, ela está com a perna esquelética e pálida dobrada. Vejo sua fralda toda rebocada. Um odor fédido entra em minhas narinas, me enojando. Fico a olhá-la. Ela vira a cabeça em minha direção, com seus olhos brancos, cabelos desgrenhados, uma única maçã no rosto pontiaguda e pálida, e um buraco no outro lado. Sussurra com sua boca murcha meu nome e pede algo. Mas sempre que vou entender o que ela pede, eu me acordo banhado em suor. Esses pesadelos me perseguem há 10 anos. Vou pedir para os meus pais trocarem o psicólogo novamente, pois nenhum conseguiu me ajudar.